promovemos aqui a ligação entre o conhecimento que é gerado na academia, particularmente aqui no Departamento de Engenharia de Polímeros, e a indústria. Estamos instalados dentro do campus da Universidade do Minho, em Guimarães, com instalações próprias, com recursos próprios, laboratórios de processamento e de ensaios. E claramente, pronto, temos uma equipa muito multidisciplinar que pretende dar suporte ao nosso tecido empresarial, particularmente no tudo que se relaciona com a indústria da engenharia de polímeros. Só alguns números da nossa história. Pronto, nós, em termos de projetos ID, já participamos em mais de 300 projetos ID, temos mais de 200 artigos e publicações científicas. Atualmente somos mais de 90 pessoas dedicadas e só a trabalhar no PIEP em desenvolvimento e inovação. Temos 60 entidades que são nossos associados, por isso participam ativamente nesta associação. E em termos de resultados, o último ano, em termos de resultados financeiros, passamos os 2 milhões, chegamos aos 2,3 milhões de euros e temos vindo a ter um crescimento mais ou menos sustentável de 10% ao ano, sendo que este ano vamos ter claramente aqui um crescimento acelerado, muito alavancado pela questão dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência. Bom, o que fazemos? Gostamos de nos posicionar algures entre a indústria, a academia, a sociedade e as entidades públicas. Queremos participar nesta interligação entre estes 4 principal players e depois o que fazemos e onde atuamos é na transferência de tecnologia, na inovação, em alguma prestação de serviços direta e particularmente à indústria, na parte da consultoria técnico-científica, na investigação e desenvolvimento tecnológico e também na formação que nos é pedida. Internamente, estamos divididos, estamos organizados por 6 áreas técnicas, que pretendem suportar toda a cadeia de valor, desde a gênese de uma ideia e o desenvolvimento do produto, até à transformação, à prototipagem e, no final, ao teste e ao ensaio da solução final. Ou seja, organizamos de forma a ter todas as tecnologias de transformação de polímeros cobertas por nós, e depois com algumas áreas mais do suporte, como é os testes e ensaios, porque temos laboratórios bem equipados e conseguimos dar essa resposta e esse suporte à indústria. E já há mais de 10 anos que identificamos que claramente a economia e a sustentabilidade era algo muito importante. Já desde essa altura temos uma área técnica dedicada só à questão da economia circular e do ambiente. Bom, em termos de áreas de atuação, nós basta olharmos à nossa volta e percebermos que quase tudo que nos rodeia tem plástico e por isso é normal que estejamos em todas as áreas de atuação, em todas as atividades, que vão desde o automóvel, à aeronáutica, ao espaço, à naval, à construção, à embalagem, ou seja, quase que varremos todas as aplicações em termos de polímeros ou plásticos. Pronto, claramente o nosso lema é converter ideias em produtos e pronto, vou passar só aqui o vídeo institucional, que ele é muito breve, que faz aqui um bocadinho o resumo do que eu referi agora. Johan. Não, eu quero saber para quem é.
Pronto, relativamente ao PIEP, penso que é isto. Não vos quis maçar muito com história e com resultados. Acho que foi só para dar aqui um pequeno enquadramento. E para fazer aqui um bocadinho a ligação agora para o Pacto da Bioeconomia Azul, que é o que nos traz efetivamente a este webinar. Pronto, este pacto, eu vou explicar mais um bocadinho mais à frente os work packages que hoje estamos aqui a abordar, mas estes dois work packages fazem parte com outros 5 deste Pacto da Bioeconomia Azul, que nasceu da Fundação Oceano Azul, e que, melhor do que eu, este vídeo consegue explicar a sua gênese e a sua atuação, e por isso, permitam-me, eu vou partilhar aqui o vídeo. Tive aqui agora a indicação que não ouviram o vídeo. Espero que tenha dado para ler. Ainda bem que estava legendado, tenha dado para ler, mas acho que com o som ficar um bocadinho melhor. Mas depois partilharemos também o vídeo para que possam ter acesso. Pronto, eu vou aproveitar esta representação do Pacto. Tal como eu disse, eles são 7 verticais industriais. E nós hoje, particularmente os parceiros que estão hoje aqui neste webinar, estão mais ativos nestes dois verticais. O primeiro é o vertical Biomateriais, que é liderado pela Amorim Cork Composites, e o 3, que é o vertical Textile, que é liderado pela TMG Têxteis. Focando um bocadinho em cada um e só não querendo tirar aqui muita informação aos colegas que vão fazer as suas apresentações, eu vou só resumir um bocadinho o que é cada um destes verticais. Pronto, no vertical Biomateriais, são salvo erro 12 parceiros, e o objetivo é o desenvolvimento de resinas termoplásticas, quer para a indústria da injeção, quer para a indústria de extrusão, assim como resinas termoendurecíveis para a tecnologia de moldação. E aqui a ideia é, tirando o partido de diferentes matérias-primas de origem marinhas, à partida identificamos logo 3, que é a questão do lixo marinho, ou seja, é o objetivo do consórcio e destes parceiros a valorização dos plásticos que existem nos oceanos, ou seja, está a ser montada uma rede de recolha e de valorização deste lixo marinho, porque o impacto visual e em termos de credibilidade para os plásticos não é o melhor, e queremos retirar este lixo e queremos valorizá-lo em aplicações de valor acrescentado. Depois temos também relacionado com o mar, obviamente, temos a questão das algas,
Hoje já há muito trabalho feito com base nas algas, a extração dos alginatos e outros compostos. A ideia é tirarmos partido de alguma investigação que ainda tem um TRL ligeiramente mais baixo e tentarmos chegar à industrialização destes extratos. E depois, para além das algas, há alguns desperdícios marinhos e também de algas que queremos valorizar também, e para isso estamos a tentar incorporá-los, misturá-los com outras resinas de origem biológica e potenciar as suas propriedades para as aplicações finais. As aplicações finais, particularmente neste vertical, estão bem identificadas pelos 2 parceiros industriais que depois as irão comercializar. A Amorim Cork Composites tem como objetivo o desenvolvimento de compósitos com incorporação também de cortiça e que depois possam ser utilizados nas mais diversas aplicações finais. A outra utilização que vai ser garantida pela TNG Automotive será na produção de tecidos plastificados para o interior automóvel. Por isso, todo o ecossistema deste consórcio está montado para o desenvolvimento de materiais que possam ser utilizados e valorizados nestas aplicações finais e por estes parceiros industriais. No vertical têxtil, o objetivo é o desenvolvimento de novas estruturas têxteis, também a partir de fontes marinhas, não é? Não nos podemos esquecer que este é o Pacto da Bioeconomia Azul, por isso a isso estamos ligados. Em termos de ponto de partida, o foco é muito mais nos resíduos do lixo marinho e nos recursos, particularmente das macroalgas, e a ideia é trabalhar estes resíduos e estes recursos, combiná-los com outros materiais, de forma a garantir que estes novos materiais a serem desenvolvidos possam ser transformados em fibras e filamentos e, no final, em tecidos e malhas claramente mais sustentáveis e que possam ser utilizadas quer em vestuário, quer em calçado. Coloquei aí só a indicação dos parceiros. Acredito que agora os meus colegas de consórcio e parceiros dos respectivos verticais vão um bocadinho mais ao detalhe em cada uma destas vertentes. Da minha parte, novamente agradecer a organização, agradecer os parceiros e passar a palavra à Sandra. Boa tarde a todos. Começo por agradecer ao Renato pela sua entusiasta apresentação do PIEP. Bem, acho que foi aqui um pequeno imprevisto, já está resolvido. Então, quero começar por agradecer ao Renato pela entusiasta apresentação do PIEP e também pelo enquadramento na agenda da Bioeconomia Azul, nomeadamente o Work Package 1 e o Work Package 3. Vamos então dar continuidade às nossas apresentações e para isso chamo então a doutora Susana Silva, da Amorim Cork Composites. Só uma breve explicação do seu perfil académico e profissional. A doutora Susana Silva licenciou-se em Engenharia Química e doutoramento em Ciência pela FEUP. Trabalhou no desenvolvimento de uma resina de base aquosa nas indústrias das resinas de tintas. Iniciou o seu contacto com a cortiça como investigador auxiliar no Grupo de Investigação 3Bs da Universidade do Minho. Em 2009, integrou o Grupo Amorim como responsável do Departamento de Novas Aplicações da Cortiça. Atualmente é gestora técnica na Amorim Cork Composites, sendo, portanto, responsável pelo desenvolvimento de produto, resposta a clientes. É coordenadora dos projetos financiados da Amorim Cork Composites. A doutora Susana vai então falar-nos sobre o interesse da Amorim Cork Composites no Work Package 1 e 3. Desde já agradeço a sua disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. E antes da apresentação da doutora Susana, queria só relembrar a todos vocês que as perguntas, dúvidas e discussão, como podem ver na agenda, é só no final de todas as apresentações. Temos um espaço só para isso. Bem, passo então a palavra à doutora Susana. Olá, boa tarde. Antes de mais agradeço aqui o convite
para estar aqui presente. É sempre interessante poder partilhar um bocadinho aquilo que nós fazemos e o nosso interesse neste vertical que se enquadra completamente dentro do nosso mindset em termos da ACCI. Eu preparei aqui uma apresentação e estou aqui a tentar. Há bocadinho aparecia-me aqui a opção de partilha, mas não me está a aparecer a opção de partilha aqui do meu ecrã. Não sei se vocês me... está aqui, se quer, share screen. Deem-me aqui um segundo. Vou fazer... participants. Não sei se já estão a ver. Sim. Ok. Vou fazer aqui... Vou fazer só primeiro um brevíssimo enquadramento. Já estão a ver em modo de apresentação, certo? Um brevíssimo assim, enquadramento sobre a corticeira Amorim. Portanto, temos fábricas em diversos locais do mundo. Claramente, o nosso mindset é sustentabilidade e particularmente a Amorim Core Composites, para quem não conhece, dentro do grupo, somos a unidade que faz as coisas diferentes. Portanto, há uma unidade que é de rolhas, que é mais conhecida, a percepção das pessoas cortiça são rolhas. Há outra unidade de negócios que é a Amorim Core Flooring, que faz pisos. A Amorim Core Composites faz um bocadinho de tudo o resto. E a economia circular, para nós, é um conceito que já o temos, porque a empresa foi fundada a pensar um bocadinho nisso, ou seja, com os desperdícios da rolha, fazer a utilização da cortiça que resulta dos desperdícios da rolha. E, portanto, faz todo sentido para nós a incorporação de desperdícios de outras indústrias e que é um bocadinho que vamos aqui buscar também alguns dos plásticos ou de resíduos dos oceanos, mas também a sustentabilidade, porque a cortiça tem uma pegada negativa e, portanto, incorporar materiais naturais e que venham de fontes naturais, para nós faz todo sentido. Mais do que isso, vou aqui passar um bocadinho mais à frente. Temos uma fábrica piloto dentro digamos aqui, dentro da nossa empresa, que nos permite um pouco replicar os processos que nós temos nas nossas fábricas e, portanto, ganhar aqui, alavancar muitos processos de investigação e desenvolvimento, e também incubamos aqui nesta fábrica piloto alguns processos novos que ainda não existem industrialmente, para percebermos se faz sentido fazermos escalar para termos esses processos industrialmente. E concretamente aqui os compounds, ou seja, termoplásticos com cortiça, e a aglomeração até de materiais que incorporem resinas naturais, tudo tem nascido aqui nesta nossa fábrica piloto. Portanto, temos aqui um ambiente propício ao desenvolvimento e a termos aqui este tipo de projetos como este da bioeconomia azul. Passando concretamente aqui aos CPCs, portanto, nós fazemos a combinação de cortiça com termoplásticos, que isto aqui é algo comum para todos, sempre pensando nesta componente. Portanto, a cortiça tem que lá estar, porque é o nosso mindset, é onde nós achamos que somos diferenciadores. Temos uma capacidade de customização muito grande, temos a vantagem de ter uma pegada que seja negativa, e até o permitir a cortiça, pela sua leveza, permite reduzir alguma da densidade dos termoplásticos, também é uma vantagem, quer em termos das aplicações, quer em termos depois da pegada. Porquê que para nós isto nos faz sentido? Porque ao termos estes termoplásticos que estão a ser trabalhados e desenvolvidos aqui no âmbito deste projeto, nós estamos a substituir uma parte do plástico, e a componente de termos um biobase é muito importante. Vou explicar aqui um bocadinho qual é que é. Estas são as tecnologias que para as quais nós trabalhamos, ou seja, de uma maneira geral, nós aqui aquilo que fazemos é preparamos pellets de material que depois o nosso cliente vai injetar, vai extrudir, vai fazer um blow molding ou vai ser colocado numa prensa em contínuo. Portanto, temos algumas aplicações em que somos nós que o fazemos, mas genericamente nós produzimos os pellets e depois os nossos clientes é que o fazem. O nosso portfólio, para se perceber de que forma é que é perfeitamente enquadrável aquilo que está a ser feito no âmbito deste projeto. Portanto, vocês podem ver aqui
que nós temos biopolymers, portanto, aos dias de hoje, e temos aqui alguns dos nossos fornecedores até, temos soluções naturais ou de origem natural em termos de polímeros. Temos os polímeros Prime, que isso é algo crítico numa empresa que pretende ter compósitos, e temos os polímeros reciclados. Portanto, este vertical vai permitir alimentar este portfólio na área dos biopolímeros e na área dos polímeros reciclados e permitir que nós possamos ter uma proposta em portfólio um bocadinho mais alargados e depois soluções diferentes. Nós temos clientes que querem algo que seja biodegradável, temos outros clientes que querem que seja natural, mas nem pensar que seja biodegradável, porque se está numa aplicação de construção ou numa aplicação que possa... em que isso não seja interessante, temos que ter várias opções e, portanto, daí ser tão enquadrável aqui o nosso... ser um fit perfeito este projeto com aquilo que é o nosso portfólio e com aquilo que nós pretendemos, e numa perspectiva também de conseguirmos, no timeline apertado, que é um projeto de desenvolvimento, porque há aqui áreas que estão que estão a começar do zero, é fundamental garantirmos que já temos tudo preparado para que isso aconteça e para que cheguemos ao final do projeto já. Os colegas que fazem parte do projeto já ouviram dizer isto muitas vezes, é garantir que temos vendas de produtos no final do projeto, que tenham nascido digamos, neste projeto. Quais são as nossas capacidades? E aqui vamos precisar muito da ajuda também do PIEP, fizemos este trabalho para trás com o nosso atual portfólio, mas vai ser importante. Qual é que é a melhor percentagem de cortiça com estes compounds em particular, qual é que é a dureza, dependendo da aplicação, fazemos ajustes ou da fluidez ou outras propriedades que seja crítico, e aqui o PIEP tem um papel muito importante, e não só o PIEP, mas também os nossos parceiros que estão a montante, mas aqui vai haver uma componente importante do PIEP, porque são características que são sempre necessárias ajustar consoante a aplicação. E como eu referi, nós procuramos ter muito aplicações que são adaptadas ao cliente e à aplicação e ao produto que o cliente quer desenvolver. Trabalhamos em texturas diferentes, trabalhamos em cores diferentes, embora a cortiça, aqui também para realçar um bocadinho este ponto, a cortiça tem sempre um efeito muito particular na cor, portanto, é impossível nós trabalharmos um RAL, que é uma cor muito específica, com cortiça. Temos sempre cores que ficam, como pintar sobre um papel craft, portanto há sempre uma cor por baixo que altera a cor principal ou a cor primária do pigmento, mas é algo que por vezes os nossos clientes também valorizam. Isto é importante que os nossos clientes tenham esta percepção. Quando querem um amarelo, nunca será o amarelo número 576 ou outro qualquer. O vermelho nunca é o vermelho XPTO. Pronto, tem sempre esta componente, e aqui é um ponto também importante. E pronto, e aqui é um bocadinho a forma como nós tem aqui uma fotografia da nossa fábrica piloto, das tecnologias que temos aqui disponíveis. O nosso objetivo com os produtos que vamos aqui desenvolver é podermos ter uma technical datasheet que incorpora aqui não um LDPE, como eu tenho aqui nesta técnica, nesta ficha técnica, mas um dos nossos termoplásticos que vão aqui ser trabalhados durante o projeto, que é um ponto aqui muito importante. Vou só mostrar aqui alguns casos de estudos. Ele ainda tem aqui algum tempo. Pronto. Só uns breves casos de estudo do que é que nós temos. Portanto, as tampas das rolhas de um vinho do Porto, de um whisky ou que seja, trabalhadas com diferentes cores. Os infiles, ou seja, vocês veem a relva sintética, geralmente, cá em Portugal a maior parte são com borracha de pneu, mas há uma forte tendência para retirar, especialmente na Europa e por causa dos microplásticos, para retirar compostos que sejam nocivos, e portanto temos soluções de cortiça ou temos soluções de termoplásticos, portanto também trabalhamos para estas áreas. Temos material para a indústria automóvel,
em que temos um termoplástico com cortiça para zonas interiores, tampas de doces, que foi aqui um projeto também muito, muito engraçado, conseguimos receber alguns doces muito bons, resultado aqui deste desenvolvimento. Temos soluções de blow molding, como tínhamos há pouco falado, aqui é um exemplo de uma das soluções que foi trabalhada com a Polyspore. Soluções de calçado, portanto temos várias combinações, ou zonas tapadas, ou zonas que ficam à vista, depende do que é que seja pretendido. E com resultados também muito interessantes em termos técnicos para este tipo de produtos, com absorção de choque e isso. E pronto. Se calhar fico disponível depois para caso haja alguma questão a ser colocada em particular em relação aos compósitos de cortiça. Obrigada, Suzana, pela apresentação, né? É sempre tão interessante ouvir a Suzana e é sempre tão interessante saber um pouquinho mais sobre a Amorim Composite. Agora vamos passar para outros oradores, que é os oradores da TMG. São 2 engenheiros, o Aureliano Fertucinos e o Pedro Silva. O Aureliano, ele concluiu o mestrado integrado em Engenharia Biomédica na Universidade do Minho, especializando-se em biomateriais, reabilitação e biomecânica. Tem grau de doutoramento ongoing em líderes para as indústrias tecnológicas pela mesma instituição, onde aplica estudos de mecânica computacional, simulação numérica e caracterização de materiais. Tem igualmente experiência em gestões de projetos de I&D e em desenvolvimento de produtos, desde a concepção, prototipagem e valorização de produtos para o mercado. Atualmente é coordenador de projetos na TMG. O Pedro Silva é também mestre em engenharia, não é também, mas é mestre em engenharia têxtil com especialização em estruturas avançadas pela Universidade do Minho. Durante o seu percurso profissional, foi parte integrante no desenvolvimento de vários produtos e processos inovadores, com o fantástico mundo das fibras têxteis como base de referência. É atualmente RID e Creative Manager da TMG Têxtil. Então, passo a palavra aos 2 oradores da TMG, o Aureliano, se quiser falar primeiro, e depois, seguido, o Pedro Silva. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Leia. Obrigado a todos. Conseguem ouvir-me bem? Só para confirmar. Sim. Ok, perfeito. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade aqui de falar um bocadinho convosco, partilhar aqui algumas ideias da TMG Automotive para este Pacto de Bioeconomia Azul e felicitar também, obviamente, esta iniciativa do IPEP em não só promover este webinar, mas acima de tudo promover também esta talk entre todos, esta partilha de ideias entre todos, que acaba por ser também muito mais produtiva e enriquecedora para todos os parceiros. Confirmem só que, por favor, estão a ver a apresentação. Sim, Adelina. Eu peço, por favor, alguém que está com o microfone ligado, que eu procuro aqui no encontro, se puder desligar, eu agradeço. Obrigada. Provavelmente eu posso ter aqui alguma interferência, mas entretanto já está resolvido. Está bem, obrigada. Obrigado. Portanto, nós também preparamos aqui uma pequena apresentação para darmos nota daquilo que é o interesse da TMG Automotive no Work Package 1 e também nas matérias-primas que se pretendem desenvolver a partir de cada uma das linhas de investigação e nada melhor para demonstrarmos esse interesse do que explorar um bocadinho as tecnologias que nós temos dentro de Portas, explorar também alguns exemplos que temos também já colocados no mercado, portanto que já são comerciais, e também mostrar-vos aquilo que são as nossas algumas ideias disruptivas que temos tido ao nível da inovação e que têm promovido resultados muito interessantes, também alinhados com as megatendências portanto, da TMG.
Ok. Vamos aqui tentar passar isto. Ok, perfeito. Portanto, a TMG Automotive é aqui uma unidade de negócio da TMG Grupo. Ela tem já aqui cerca de 50 anos de experiência, portanto surgiu aqui mais especificamente em 71 e conta com sensivelmente 52 anos daqui já de experiência diretamente relacionada com o ramo automóvel. Muito rapidamente aqui só para vos mostrar aquilo que se faz aqui, portanto nós praticamente conseguimos revestir todos os componentes do interior automóvel, estamos aqui a falar do painel de instrumentos, estamos aqui a falar também de painéis de porta, dos pilares dos carros, estamos a falar de assentos, a zona de todo o armrest, portanto como todas essas imagens pretendem ilustrar, conseguimos desenvolver artigo, neste caso material, com várias matérias-primas de base, com potencialidade e características mecânicas para revestir todas estas zonas. E portanto aqui como conseguimos ver neste pequeno diagrama, a nossa química base pode ser desde plástico elastómero, desde PVC ou até poliuretanos, numa construção que se assemelha a essa imagem que temos aqui do lado direito, portanto de grosso modo teremos no máximo essas 3 camadas gerais, que podem constituir ali numa camada central aquilo que chamamos o main body, portanto uma camada de material de química base de TPE, PVC, poliuretano, como acabei de exemplificar, por via de camadas compactas ou também espumas. Na parte de cima podemos ter algumas camadas de laca que vão, digamos aqui, proteger o artigo, potenciar algumas características mecânicas e até algumas características visuais do artigo, e depois o mesmo pode ou não ter também um suporte têxtil. Aqui estão representadas duas tecnologias core dentro da TMG Automotive. Estamos a falar aqui da tecnologia de recobrimento, no diagrama mais acima, e depois a tecnologia de extrusão, que será aqui, digamos, a preferencial a explorar no âmbito deste projeto do Pacto da Bioeconomia Azul. Muito rapidamente, nós na tecnologia de cima de recobrimento teremos quase um material a ser, digamos, distribuído por camadas, em que há passagem por uma estufa ao fim de cada camada, digamos assim, e então no final temos a colocação do nosso suporte e depois temos a obtenção do material, isto aqui de traços muito gerais. Na extrusão temos exatamente a mesma coisa, portanto teremos o material que depois pode ou não ser colocado junto com o seu suporte têxtil e obtemos dessa forma, portanto uma tecnologia que eu penso que é amplamente conhecida por grande parte dos parceiros aqui presentes. E depois temos aqui também alguns processos adicionais que podemos complementar, depois de ter o artigo feito, nomeadamente, como eu estava a referir, a lacagem, a gravação. Poderemos ter outros processos adicionais, como processos de laminagem e até perfuração. Relativamente ao mercado, portanto, nós temos aqui, atuamos de forma ampla, com contactos com vários OEMs, como se consegue visualizar aqui, inclusive com as nossas joint ventures, nomeadamente a Arts nos Estados Unidos e a Amigi na China. Então, cobrimos aqui também contactos com diferentes marcas e temos projetos de inovação também com eles. Aqui alguns exemplos, alguns exemplos de materiais que temos desenvolvido e que estão no mercado, como é o caso, por exemplo, aqui da BMW, que representa um volume de negócio também muito interessante, onde fornecemos material para painel de instrumento, para painel de porta, para assentos, para zonas de apoio de braço. Também o caso da Toyota, basicamente aqui o mesmo tipo de substratos, digamos assim, o mesmo tipo de carriers, com as nossas químicas base também identificadas, desde os PVCs aos TPOs aos poliuretanos. E também o Volvo também representa aqui um mercado muito apelativo, e mais recentemente também a Polestar, onde também já trabalhamos nomeadamente com PVCs Artificial Leather para assentos, para zonas de apoio de braço, para zonas de trás também dos assentos, e continuamos também a fazer desenvolvimento de inovação com os vários parceiros, com os vários OEMs.
Portanto, aqui uns highlights para a certificação que também dispomos, portanto, desde qualidade, ambiente, segurança, inovação, e, portanto, também ao nível da segurança da informação, quanto à sensibilidade da informação que trabalhamos. E, claro, uma das nossas mega tendências que também está plenamente associada ao Pacto da Bioeconomia Azul, portanto, a questão da sustentabilidade, tendo em conta os nossos objetivos estratégicos também nos próximos anos, nomeadamente 2030 até 2050, obviamente todo ele relacionado com a redução da pegada carbónica, com digamos, a criação de métodos para calcularmos os LCAs dos nossos produtos e termos targets cada vez mais reduzidos e aumentar ao mesmo tempo o portfólio desses targets para termos um portfólio de produtos cada vez mais competitivo do ponto de vista da sustentabilidade. Cenários que também são vertidos no nosso relatório de sustentabilidade, cuja última versão também data de 2022. E aqui alguns objetivos target que temos relacionado com as emissões zero a partir de ou até 2050 e alguns targets aqui também mais numéricos até 2035 para termos aqui algumas reduções ao nível, digamos, da enorme cadeia que está associada ao cálculo daquilo que implica a sustentabilidade para um produto. Portanto, temos aqui alguns targets que pretendemos reduzir e que nos vão conduzir certamente ao target de 2050 com as reduções a zero das emissões de dióxido de carbono. E, portanto, aqui também ideias disruptivas, onde se enquadra perfeitamente também este pacto. Estas ideias disruptivas estão associadas também às megatendências, nomeadamente três, que são elas a qualidade de vida, as smart cities e também a sustentabilidade. Portanto, nós aqui estamos a falar do desenvolvimento de materiais, por exemplo, translúcidos, que estão associados com a nossa megatendência da qualidade de vida, mas também aqui outros exemplos, nomeadamente até com printings, que permitem aqui, se calhar, outro tipo de ambientes mais divertidos, mais interativos dentro do interior automóvel e que também se alinham aqui, além da questão das smart cities, também com a qualidade de vida e também com a questão da sustentabilidade, aqui, por exemplo, por via da incorporação de cargas naturais nos nossos materiais e também do desenvolvimento de estratégias para reduzirmos a quantidade de matéria-prima de origem fóssil que vai estando presente nos nossos artigos, por via de outras soluções disruptivas e mais sustentáveis para também aumentarmos, digamos, esse potencial nos nossos materiais comerciais. E aqui, obviamente, as várias linhas acabam por entrar diretamente nesta ideia, portanto, desde o nosso processo que temos disponível tecnologicamente até aos interesses das nossas OEMs e até ao nosso próprio, a nossa própria estratégia interna. Nós falamos aqui, por exemplo, da parte quer da via dos comerciais, quer da via dos termoplásticos a partir do oceano, quer naqueles que se pretendem desenvolver. Nós temos três áreas que estão plenamente alinhadas ou transversais a estas três abordagens, que são a sustentabilidade, que são também o ganho de conhecimento e também o portfólio, o aumento do portfólio de artigos a partir de matérias-primas novas e ou disruptivas, e também, obviamente, aumentar aqui o feedstock, portanto, os canais de origem das várias matérias-primas para que também tenhamos, por exemplo, feedstocks de gerações 2 e 3, que é principalmente do nosso interesse. E, portanto, o objetivo aqui será, tanto quanto possível, angariar matérias-primas que possam, por exemplo, substituir outras matérias-primas que utilizamos nas nossas próprias formulações correntes, aumentando rapidamente ou reduzindo rapidamente esse time to market, porque são formulações que nós já conhecemos e, portanto, só temos que substituir ali alguns componentes e testar, obviamente, ao nível do laboratório e tentar perceber se são ou não, se mantêm ou não as mesmas características que são exigentes no mercado automóvel, mas passa um bocadinho por isto, passa por termos matérias-primas disponíveis para conseguirmos, a partir dos nossos processos, tornar essas matérias-primas em artigos que sejam industrializáveis e que sejam também comerciáveis, tal como as nossas outras ideias e tal como todas as outras inovações que eu acabei de apresentar acabaram no resultado final. É isso que se pretende também com a nossa simplificação desta cadeia de valor.
Da parte da Temos Automotive é tudo. Obrigado. Obrigada, Aureliano, obrigado pela sua apresentação, bastante interessante e clara, e também é sempre bom conhecer um pouquinho mais dos nossos clientes e as suas potencialidades. Vamos dar então continuidade ao programa. As próximas oradoras são a doutora Ana Gonçalves. É o Pedro. O Pedro O Pedro Silva. ainda. Ok. Nós partilhamos Então apresentações. passo a palavra ao Sim. Pedro Silva, desculpa. Nada, não há problema nenhum. Obrigado a todos e boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença e pelo convite também do PIEP para apresentar um bocadinho mais da TMG Textiles. Eu trago uma pequena apresentação e vou partilhar a minha tela também convosco. Acho que ainda está na tua, Aureliano. Eu não consigo partilhar enquanto estiver aí. Ok. É provável que esteja. Que o meu computador de repente crashou. Ok. Eu não sei se vocês. Deixa eu ver se Ok, eu consigo. deu. Já. Acho que já está. É que eu acho que o meu rato não estava a dar. Desculpa. Ok, não sei se já estão a ver a minha apresentação. Sim, Pedro, sim. Excelente. Pronto, apresentar-vos um bocadinho de uma outra parte dos negócios do TMG Group, que é a TMG Tecidos, chamada como TMG Textiles. Esta apresentação é um bocadinho para vos dar um enquadramento daquilo que é a nossa atuação nos dias correntes. De uma forma... Pedro, desculpa interromper. Sim, É que está tudo sim. preto. A apresentação está toda preta, não sei. Podes verificar? Claro que sim. Tentar, pelo menos. Melhor ou nem por isso? Sim, está tudo bem. Continua. Conseguem ver? Ótimo, excelente. Obrigado. Pronto, a nossa missão e a nossa visão é clara naquilo que toca ao nosso plano de negócio e orientação para o mercado, sempre com este alinhamento de premisso de que a nossa missão é promover soluções de elevado valor acrescentado e cada vez mais ser um hub criativo que oferece aqui soluções únicas e diferenciadas aos nossos clientes. E para isso, obviamente, temos uma linha de atuação que tem sido delineada nos últimos anos e continuará a ser marcadamente ativa no ano 2024, que é a exploração de novos mercados, a nossa nova organização estrutural, obviamente a melhoria contínua das nossas plataformas industriais, mas também aqui um ponto muito importante, que é o incremento e a melhoria, obviamente, também das nossas ferramentas que nos promovem a agilidade. E para isso, obviamente, estamos aqui a refazer um bocadinho o nosso plano de negócios de forma a conseguir cultivar essa interação entre as diferentes equipas da TMG. Os nossos mercados estão claros, estão ativos todos eles neste momento. Obviamente que o principal continua a ser a moda e para isso nós temos aqui a potencialidade interna de oferecer produtos acabados, quer de tecidos, quer de malhas, para diferentes áreas de aplicação. Mas também temos aqui o interesse de ver outros mercados a crescer cada vez mais dentro do nosso segmento, nomeadamente a parte do desporto, os tecidos técnicos e também os tecidos de aplicação em interior de automóveis, que estão numa fase inicial, que funcionam em dois sistemas totalmente distintos, mas obviamente que queremos e pretendemos que eles sejam mais-valia também presente no mercado dos próximos anos. Obviamente que aqui a parte interessante nunca é de crescer o negócio da moda, nós queremos estar presentes aqui. O que queremos é que ele seja menos impactante no nosso global de atuação. Ou seja, fazer crescer os outros sem diminuir o mercado da moda. Nós, para isso, temos aqui uma estratégia que tem sido, ou melhor, os nossos 3 pilares de atuação nos últimos anos e que foram bem definidos também para a nossa estratégia vindoura, que passam por estas 3 premissas. A parte do digital, e quando falo digital
é cada vez mais ter as nossas plataformas, as nossas soluções digitalizadas para o acesso mais fácil por parte dos intervenientes finais, a sustentabilidade, que faz o mojo final de tudo aquilo que nós trabalhamos, e também a rastreabilidade de todo o processo, não só de matérias-primas, mas também internamente ter esse mapeamento totalmente integrado. Para isso, o nosso workflow é muito claro. Começa, obviamente, numa fase muito preliminar com o trabalho das equipas de desenvolvimento e de R&D, que trabalham aquilo que será a melhor opção, obviamente balanceando aqui a parte da qualidade, performance e preço, para o pretendido como produto final. Transitando numa primeira fase, antes da prototipagem, antes da parte da primeira produção, para o design e simulação, e aqui sim contemplando ferramentas 2D e 3D também para desenvolvimento, e após isso é que irá então para uma fase preliminar de produção. Esta quinta etapa que nós vemos aqui no processo é um objetivo que foi já implementado este ano, mas que pretendemos continuar a crescer nos próximos, que é a parte de pensar o fim de vida dos artigos e também a sua reciclagem. Para isso, trabalhamos em diferentes atuações. Uma delas, obviamente, que será a parte da reciclagem mecânica, que está já presente no nosso core de características e de investigação, mas obviamente queremos aqui explorar também outro tipo de reciclagem, tal como a química, que pode ser uma mais-valia, e para isso temos aqui algumas ações planeadas que vão aumentar essa capacidade e aumentar aqui o nosso conhecimento nesta vertente de oferta. O nosso hub criativo, contemplando a parte inicial desde a ideação até a parte final de envio para o cliente, passa por estas diversas etapas. É importante dizer que nos últimos anos a nossa livraria, o nosso material, a nossa tecidoteca tem sido transformada também ela em tecidos virtuais, que possam, através de uma ferramenta muito simples, que é o nosso Digital Showroom, ser acessada em qualquer parte do mundo, ser personalizada e ser também trabalhada ao nível de cores ou de estrutura pelo cliente. Com essa mesma ferramenta conseguimos aportar algum valor à parte da simulação do clock que fazemos em renderização 3D, porque há uma importação direta de texturas que nos permitem ter já aqui uma ideia final do que é que vai ser o produto que estamos em trabalho, e apenas após isso é que passamos por uma primeira vertente de sampling, fitting e obviamente até chegar ao produto final, à produção, que é sempre o objetivo que temos de todos os projetos que vamos criando nesta área. A nível de tópicos quentes que trabalhamos na equipa de ID, eles estão totalmente definidos. Alguns são introduzidos ao longo das ações de vigilância tecnológica que vamos fazendo, mas os principais estão aqui delineados. Não vale a pena aprofundarmos muitos deles, que são mais ou menos generalizados, mas para isso temos várias ações para os contemplar. Algumas delas são focadas em projetos financiados, muitos deles envolvidos nesta fase no PRR, mas o nosso investimento passa também por, internamente, criar projetos de investigação alocada a diferentes tecnologias, e em muitos dos casos em que essas tecnologias e essa investigação seja já alocada a um cliente final, ou seja, um desenvolvimento quase em parcerias. Focando um bocadinho, tirando a parte do ID, passando um bocadinho para a parte de plataformas industriais, a nossa capacidade vai desde a fase inicial da parte da construção, não do fio, já o fizemos no passado e tivemos exceção durante muitos anos, mas já não o temos. Aqui a vantagem que conseguimos oferecer é, dentro de portas, ter a capacidade de selagem, tricotagem e acabamento, e também ainda a parte da confecção. Ou seja, a verticalização existe após a compra do fio. Este negócio que vem aqui inicialmente da parte do knitting e do finishing para automotive, basicamente é uma parceria, uma relação, obviamente, entre empresas do mesmo grupo, de fornecimento de uma base, de um layer têxtil para TMG Automotive, que continua o processo a partir daí, e por isso é um negócio que está em crescendo e que está em estabilização, e para isso também criamos aqui uma nova unidade muito mais eficaz, muito mais lean, que permite racionar este tipo de operação. A nível de certificações, não é muito importante, nós estamos aqui a focar, porque cada vez as certificações fazem parte já do core necessário. Este slide está aqui um bocadinho na parte principal dos Sustainalytics. Uma das implementações que fizemos durante o último ano foi
aplicação do Wordly, do índice de que pode nos ajudar aqui a pensar um bocadinho na vertente do ecodesign, que é uma das pretensões que nós temos, mas também a criar artigos desde a sua gênese que sejam repensados numa ótica de sustentabilidade. A partir daí temos as diversas certificações organizacionais, com uma parte de progresso para uma implementação específica para a área automóvel, que é a IATF 16949, e depois também, obviamente, as certificações direcionadas ao produto. Para terminar aqui um bocadinho, este é o espelho geral daquilo que é o negócio TMG de tecidos, a nível do mercado, que está em transformação, obviamente, existe aqui uma gênese de alteração daquilo que é o nosso plano de exportação. Interessante será sempre ver aqui a parte independente de Portugal, como se calhar o segundo maior player do nosso mercado, e existe uma grande parte que fica para importação, e depois a partir daí temos os grandes players em Espanha, em França, Finlândia e Itália. O crescente principal, obviamente, vê-se aqui na parte da exportação para os Estados Unidos e também crescendo da parte da exportação para o mercado asiático. Pronto, passando um bocadinho e para focar aqui um bocadinho e se calhar para aumentar um bocadinho a informação que já foi falada anteriormente por Renato e pelos vários colegas, no Pacto da Bioeconomia Azul existe então um vertical que é o Textiles, o WP3, em que a TMG Textiles é líder do vertical. E aprofundar um bocadinho aqui, acho que é interessante para toda a plataforma que está aqui a assistir a este webinar. O WP3, o modelo da Inovamar, do Pacto da Bioeconomia Azul, foi formado tendo diversos pilares de atuação. Especificamente, eu vou-me focar na parte da vertente do Textiles, em que o objetivo é muito simples. Nós queremos usar aqui e queremos reaproveitar materiais que provenham do oceano, redes de pesca e não só, algas e porventura outro tipo de materiais, que nos possam aqui inserir valor acrescentado no produto final que vamos vender. E a ideia será, obviamente, numa fase inicial, trabalhar redes de pesca, algas, bactérias marinhas ou outros tipos de produtos que possam aportar esse valor e criar produtos diferenciadores. Em termos de entidades, o vertical é bastante alargado. Nós somos o líder, como já falamos. A nível de empresas, estão diversas empresas que cobrem toda a cadeia de valor necessária para a aquisição dos produtos que pretendemos. E também as entidades de investigação que estão presentes, que também são bastantes, que também trazem o seu valor acrescentado para cada uma das etapas deste projeto. Obviamente, este é o pensamento inicial. Eu acho que este gráfico pouco mudou desde a gênese do projeto, desde que começamos a ter as primeiras ideias. Eu acho que ele foi sendo afinado. Mas vocês podem perceber que aqui dentro deste vertical existem dois projetos específicos. Um deles que é a criação de fibra e fio, obviamente, filamento contínuo. E o segundo projeto que está mais alocado à parte do tingimento, da funcionalização, mas também do tratamento de efluentes. Se no projeto 1 o nosso objetivo principal é ter redes de pesca já utilizadas ou inutilizadas que estavam como desperdício marítimo e que possam novamente ser transformadas, obviamente, por várias etapas de ID e várias etapas de transformação, numa fase inicial em pellets, extrudidas e fiadas novamente, e que no final sejam contempladas através da promoção de malhas e tecidos para aplicação em vestuário e calçado, em que temos duas marcas principais aqui a trabalhar no market, mas também ter ao mesmo tempo, na linhagem que vem abaixo, com redes de pesca ou não, isso será uma gama de exploração, ter um polímero que possa ser aditivado com algas ou outros recursos marinhos e que dessa forma consigamos aqui obter algum tipo de funcionalização, algum tipo de extra a esse polímero que o fio final caracterize como uma vantagem para as peças que vão ser produzidas. O projeto 2, como já falei um pouco, ele parece bastante simples a nível de grafismo, é bastante complexo a nível de integração, como todos sabemos, e aí sim falamos de usar algas e outros recursos marinhos para o enobrecimento, ou seja, o tingimento e a funcionalização têxtil, onde o objetivo, além de obter a cor, é também que exista aqui alguma funcionalidade por trás que traga a tal disrupção que é pretendida neste projeto. Paralelamente, usar algas também ou outros recursos marinhos para o tratamento de efluentes à entrada ou à saída da nossa cadeia de valor. E estas diversas entidades que eu apresentei anteriormente podem perfeitamente cobrir toda esta área de atuação. Pronto, o objetivo,
basicamente é o que está escrito em candidatura, mas que eu já fui falando um bocadinho durante este webinar. Queremos, obviamente, novos tecidos, malhas e tecidos, obviamente, obtidos a partir de poliamida revalorizada de redes de pesca. Tecidos também que tenham aqui, de alguma forma, a incorporação de algas, como corantes e agentes de fossilização. E, no final, obviamente, o go-to-market de calçado e peças de vestuário por marcas que estão ligadas a esta vertente da sustentabilidade e com uma conexão muito forte ao mar. E a nível de processo, aqui o objetivo será, então, a parte do tratamento de efluentes. A parte interessante, e falámos sempre dos verticais que estão aqui no Pacto da Bioeconomia Azul, o Pacto Textiles, o vertical Textiles, representa sozinho 16,7% do investimento total e, após revisão, em que houve uma pequena redução do investimento, mesmo assim manteve os 13,6%. E convenhamos que representa cerca de 62% do incentivo total de inovação produtiva e 56% do investimento total de todo o Pacto da Bioeconomia Azul. E da minha parte, termino assim a minha apresentação. Muito obrigado pelo vosso tempo e dou a palavra aos meus colegas. Obrigada, Pedro, pela apresentação, foi bastante interessante e obrigada pelo enquadramento no Work Package 3, Vertical Têxtil. Vamos então continuar a nossa webinar e as próximas oradoras são a doutora Ana Gonçalves e a doutora Luísa Alves. Vou falar um pouquinho então do percurso académico e profissional de cada uma. A doutora Ana Gonçalves, do CITEV, tem mestrado em Bioengenharia pela FEUP e doutoramento em Engenharia Química e Biológica pela mesma universidade. Após concluir o doutoramento, trabalhou como responsável de produção de biomassa de microalgas na empresa Buggy Power e ainda como investigadora júnior no LEPAB. Atualmente trabalha como investigadora no Departamento de Tecnologia e Engenharia do CITEV, onde desenvolve atividades de investigação mais focadas e aplicadas às necessidades da indústria têxtil, em particular nas áreas da sustentabilidade, economia circular, otimização de processos e uso-gestão eficiente e recursos. A doutora Luísa Alves, docente, é doutorada em Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar, com especialização no ramo de uso sustentável de recursos marinhos pela Universidade do Minho. O seu trabalho tem sido focado na valorização de subprodutos marinhos, na obtenção de materiais para aplicação biomédica. É desde 2023 investigadora no CENTI, onde projetos focados na reciclagem e circularidade através da valorização de subprodutos de diversas áreas para futura aplicação têxtil. Elas vão então apresentar o tema Extraction of Bioactive Compounds from Microalga and their Incorporation Textile Dyeing Process. E passo então a palavra à doutora Ana Gonçalves e à doutora Luísa Alves. Muito boa tarde, vou só aqui compartilhar a tela. Já estão a ver a apresentação? Vou passar a palavra à minha colega, Ana Gonçalves. Olá, boa tarde a todos. Então, meu nome é Ana Gonçalves, sou investigadora no CITEV, como já foi apresentado, e muito bem pela Sandra, muito obrigada pela introdução. Nós hoje, eu e a Luísa, vamos apresentar-vos aquilo que tem vindo a ser desenvolvido no vertical têxtil. A apresentação de hoje é mais focada no projeto 2 que o Pedro apresentou e, portanto, vamos apresentar mais a parte da extração de compostos bioativos de microalgas e a sua incorporação no processo de tingimento. A parte da funcionalização é algo que ainda estamos a trabalhar, portanto, hoje vamos só focar-nos aqui um bocadinho mais no tingimento. Apresentando só brevemente o CITEV. O CITEV é o Centro Tecnológico para a Indústria Têxtil e do Vestuário de Portugal, está localizado em Famalicão e é uma organização privada sem fins lucrativos. O nosso principal objetivo é apoiar o desenvolvimento técnico e tecnológico das empresas do setor a partir
da inovação, da transferência de tecnologia, do desenvolvimento de novas capacidades e novas competências, e tudo isso passado para as empresas do setor. O CITEF tem diversas áreas de atividade, nomeadamente os ensaios laboratoriais, a certificação de produto e processo, o apoio à inovação e ao empreendedorismo, atividades também de normalização. Estamos muito focados também naquilo que é a investigação, desenvolvimento e transferência de tecnologia. Temos várias atividades ainda de disseminação que têm como objetivo promover a excelência dos produtos portugueses, nomeadamente no setor têxtil. Temos ainda várias atividades de engenharia e consultoria, e aqui também se inclui a consultoria internacional. Depois temos o nosso departamento de clusterização e, por fim, temos a nossa academia, que tem uma série de atividades de formação avançada. Portanto, esta é uma visão muito geral do CITEF. Passo agora aqui a palavra à Luísa, que vai apresentar o CENTI e continuar a apresentação. Muito boa tarde, então. Dando aqui uma pequena visão do que é o CENTI que fazemos aqui. Então, o CENTI é um instituto privado sem fins lucrativos, fundado desde 2016, em que o principal foco é a investigação, desenvolvimento tecnológico, inovação e engenharia em áreas como a nanotecnologia, materiais avançados e sistemas inteligentes para o setor industrial. Desta forma, nós trabalhamos em três principais áreas: as soluções e materiais funcionais, os sistemas e materiais inteligentes e o design e engenharia. Tendo como principal foco no mercado a saúde, proteção, desporto e o bem-estar, a área automóvel e a área aeronáutica, assim como a arquitetura e a construção. Tendo sempre um foco tecnológico na produção de materiais para uma indústria mais sustentável, microfabricação e inteligência impressa, construção e fabricação de compósitos sustentáveis, assim como linhas piloto, soluções nanoestruturadas, armazenamento de energia e tecnologias de microregeneração e automação de software. Com este portfólio, nós tentamos sempre que as nossas áreas temáticas sejam focadas na energia e descarbonização, na sustentabilidade e bioeconomia, assim como na transformação digital de materiais e processos. Agora, falando um bocadinho do que nos traz cá, e tal como o Renato e como o Pedro também já foram introduzido, o vertical têxtil, mas dando aqui um pequeno resumo, lá está, Portugal apresenta uma extensa costa marítima rica em recursos naturais, e assim nasce o projeto de Bioeconomia Azul, que pretende aproveitar estes recursos para desenvolver novos processos inovadores e sustentáveis para apoiar o setor industrial. No vertical têxtil, nós sabemos que a indústria têxtil é uma das que contribui para a poluição dos oceanos através dos seus processos de tingimento e de acabamentos que utilizam combustíveis fósseis, assim como os seus efluentes, gerando uma infinidade de efluentes que quando não bem tratados, vão parar aos nossos oceanos. E isto aliado ao facto de também termos um aumento do problema das redes de pescas que estão sendo abandonadas ou que já não têm uso na indústria pesqueira, este vertical surge de forma a tirar partido destas problemáticas e tentar resolvê-las. De que forma? Lá está, utilizar e tirar partido dos recursos marinhos, funcionalizando fibras e têxteis com algas e os seus extratos, e utilizar também as próprias redes que estão abandonadas e que já não são utilizadas para produzir fio que futuramente será utilizado para a produção de malhas e tecidos. Desta forma, nós podemos combater estas duas problemáticas e reduzindo o impacto negativo nos oceanos, apontando sempre para a sustentabilidade e circularidade dos processos. Neste webinar, tal como a Ana já referiu, nós vamos focar na utilização de algas e também de microalgas para a funcionalização, para o atingimento e funcionalização têxtil. E perguntam-me vocês o que é microalgas, e aqui vou falar de microalgas e cianobactérias.
são micro-organismos unicelular e fototróficos, que são capazes de utilizar a luz solar e dióxido de carbono para a produção de energia química e oxigênio. De forma a simplificar isto, eu vou-me referir sempre a estes micro-organismos como microalgas. E porquê a utilização destes porque a utilização destes micro-organismos, lá está, eles são de fácil cultivação, crescem muito rapidamente, têm um custo de produção associado relativamente baixo quando comparado com outro tipo de plantas. A sua composição bioquímica é muito rica, que os torna bastante nutritivos e adaptam-se a variados ambientes. Assim, desta forma, eles têm vindo a ser já muito aplicados em diversos sectores, nomeadamente a alimentação humana e animal, no setor cosmético, farmacêutico, para a produção de combustíveis, captura de CO2, como biofertilizantes e também como para a remediação. De uma forma mais recente, também têm sido olhados para a sua aplicação na área têxtil. Assim, o grande objetivo deste projeto é utilizar biomassa marinha, seja a micróbios, associada a bactérias, extrair componentes que sejam de interesse, nomeadamente proteínas ou outros componentes, e que possam ser também utilizados para a aplicação têxtil, seja ela para a sua coloração, para a coloração têxtil, ou fornecendo funcionalização a estes têxteis, a fluorescência, a atividade antimicrobiana e por aí fora. Desta forma, as microalgas também nós podemos olhar para elas não só pela sua biodiversidade em termos de cor, e podemos olhar para elas como uma alternativa, pelo menos em teoria, para os pigmentos sintéticos. E aqui eu mostro-vos uma palete de microalgas com as quais já estou vindo a trabalhar, com diversas cores, assim também como extratos de compostos já extraídos das microalgas. E eu falo aqui em biodiversidade não só em termos de coloração, mas também em termos de compostos bioativos. E nós conseguimos extrair das microalgas compostos com diversas atividades. Tem aqui alguns exemplos, como antimicrobiana, antifúngica, antioxidante e mesmo compostos que confiram fotoproteção ao têxtil. Desta forma, vamos pensar agora como é que nós conseguimos extrair estes compostos das microalgas. Existem diversas metodologias. Temos, de uma forma mais convencional, estas duas tecnologias, a maceração e a extração por salt slag, que, apesar de serem bastante utilizadas, elas trazem várias desvantagens. Nomeadamente, eles utilizam solventes mais tóxicos e não tão verdes. Além de utilizar solventes assim, mais nocivos, também a necessidade de aumento de termos que utilizar volumes bastante elevados destes solventes, aliado ao consumo destes solventes. Além disso, também são processos que são bastante demorados, o que, em termos industriais, também viabiliza este tipo de processos. Além disto, eles também são metodologias que são bastante difíceis para escalar a nível industrial e então são tecnologias menos atrativas. Por outro lado, temos também as extrações chamadas tecnologias verdes de extração, como a extração assistida por ultrassons, a extração assistida por pressão, microondas e a extração assistida por enzimas. Todas estas metodologias têm em comum o facto de permitirem uma extração mais efetiva, uma vez que podemos utilizar menos volume de solvente, podemos utilizar solventes que são verdes e mais compatíveis com os processos industriais a nível têxtil, sem comprometer a eficiência de extração, e isto também nos permite também que exista um impacto económico também mais baixo, associado, claro, e uma das partes mais importantes é a fácil escalabilidade destes processos para um nível industrial.
Passando agora para a parte, um caso mais prático, que nós fazemos no CENTI, nós, portanto, recebemos a biomassa da seca dos parceiros, fazemos a preparação da biomassa, misturamos a biomassa com um determinado solvente e iniciamos um processo de extração. Nós aqui trabalhamos principalmente com três tecnologias, a tecnologia de extração recebida por ultrassons, pressurizada e enzimática. Ultrassons, basicamente, utilizamos uma energia ultrassónica que, por fenómeno de cavitação acústica, ele permite que a biomassa seja rompida e então ajuda a libertar os compostos para o solvente. Na pressurizada, fazemos aqui, aliamos a temperatura e a pressão também para a libertação dos compostos para solventes, e com a extração descrita com enzimas, conseguimos que, através da utilização de enzimas que degradam componentes específicos da parede solar das microalgas, que haja uma dispersão dos seus compostos para o solvente. Após o processo de extração, nós passamos a um processo de centrifugação e de filtração da mistura, obtendo no final sempre duas frações, uma fração líquida, que é o extrato, e uma fração sólida. Durante o processo de extração, há vários parâmetros que podem ser mudados. E todos esses parâmetros são muito importantes e como iremos ver a seguir, têm um impacto nas propriedades do extrato final. São elas as condições da concentração de biomassa, o tipo de solvente utilizado, mais polar ou menos polar, a temperatura que é realizada esta extração, assim como o tempo de incubação, e a energia, pressão e enzima, que são parâmetros que estão mais relacionados com o tipo de tecnologia que estamos a utilizar, mas que também podem ser variados. E apresentamos agora um caso de estudo. Neste caso de estudo, nós realizamos a extração de compostos de diferentes microalgas. Utilizamos para isso uma tecnologia de ultrassons, de ultrassons, e, tal como eu disse, utilizamos diferentes microalgas e diferentes solventes. E aqui mostro-vos apenas um exemplo das várias extrações que fizemos. Temos aqui três tipos de microalgas e verificamos que diferentes microalgas conseguimos obter diferentes cores do extrato. E podemos pensar isto seria natural, porque as algas têm cores diferentes, mas é engraçado o caso curioso com estas microalgas é que elas eram todas verdes inicialmente. Ou seja, partindo de uma biomassa que a partida é verde e podíamos obter extratos de cor verde, temos aqui uma paleta de cores bastante variada. Também verificamos que esta paleta de cores também é dependente do tipo de solvente que nós estamos a utilizar. E tendo que vários solventes, diferentes solventes, aliás, permitem-nos obter extratos com cores diferentes. A nível da bioatividade dos compostos que foram extraídos e estão dissolvidos neste meio líquido, nós decidimos avaliar a sua atividade antioxidante. E verificamos que, lá está, mais uma vez, diferentes microalgas têm um perfil de antioxidante também diferente. Este perfil também está relacionado com o tipo de solvente que é utilizado para a extração destes compostos. Neste segundo caso de estudo que vos apresento, nós fizemos a extração de compostos utilizando apenas uma microalga, a mesma microalga, mas utilizando diferentes tecnologias de extração. Então, para este, escolhemos a tetracelmisfuro, uma das microalgas verdes, e fizemos a extração utilizando um solvente 2. E iniciamos a extração com uma extração por ultrassons e pressurizada, em que variamos aqui na extração por ultrassons a energia aplicada ao sistema, e na extração pressurizada variamos a pressão, escolhendo sempre um valor inferior e um valor superior. E podemos verificar que, variando estes parâmetros, também conseguimos ter tonalidades de extrato diferentes. Porém, existem algumas situações que ocorrem em que, com outras metodologias, também não temos sequer tonalidade de coloração do extrato, que é o caso da extração assistida por enzimas, em que os extratos obtidos não têm qualquer tipo de coloração.
nem esta, nem existe, nem conseguimos verificar diferenças ao longo do tempo, mesmo quando utilizamos dois tipos de enzimas diferentes. Poderemos pensar aqui que será que isto, como é que se traduz a nível de produtividade biológica, e verificamos que diferentes parâmetros poderão ter impacto na atividade antioxidante, por exemplo, na extração assistida por operações, das duas primeiras barras, sabemos que há diferença entre a energia que foi aplicada, sendo que energia superior obtivemos menos atividade. Contudo, na extração pressurizada, que são as duas latas do meio, não verificamos diferenças a nível de atividade antioxidante. O mesmo aconteceu para a extração assistida por enzimas, em duas enzimas diferentes, também não tivemos qualquer diferença. Contudo, temos que pensar que será que existe uma correlação também entre a cor e a atividade? E claramente aqui vemos que não, porque os extratos não apresentaram cor, foram os extratos em que obtivemos uma maior atividade antioxidante. Com isto, eu quero deixar aqui assente que a escolha das tecnologias e dos parâmetros de estudar é muito específica, é uma escolha caso a caso. Claro que é difícil fazermos esta panóplia toda de ensaios, mas temos que ter sempre consciência que a alteração de algum parâmetro pode sempre ter uma influência tanto na cor ou na funcionalidade. Daqui após termos obtido os extratos, eles então são entregues aos nossos parceiros no CITEG, que depois os utilizam para a funcionalização e conhecimento do texto. E agora vou passar a palavra à Ana Gonçalves. Passando então agora para o processo de atingimento, que é o Ana, não te estamos a ouvir. Desculpem, nós estamos na mesma sala, isto ficou confuso. Como eu estava a dizer, ia apresentar-vos agora a parte do tingimento com os extratos que temos recebido do CENTI. No caso, nós até o momento temos vindo a aplicar o tingimento com a tecnologia de esgotamento e que, muito rapidamente, nesta tecnologia, nós preparamos um banho de tingimento em que é colocado lá o corante que vamos utilizar, ou o pigmento, e depois disso, este banho é colocado em contacto com o substrato têxtil. Nesta tecnologia de esgotamento, depois é tudo colocado num equipamento, numa máquina, normalmente em condições fechadas, e é aplicada a temperatura e agitação durante um período de tempo. Durante esse período de tempo ocorre então o esgotamento do corante na fibra e no final obtemos a nossa estrutura têxtil tingida com o corante que nós lá colocamos. Aqui à direita tem alguns exemplos de máquinas industriais de tingimento por esgotamento. Falando ainda um bocadinho da evolução do processo de tingimento têxtil, isto é um processo que já remonta a muitos anos atrás. Temos algumas evidências da utilização de tingimento têxtil ainda nos túmulos egípcios, e nessa altura utilizava-se muito os corantes naturais, maioritariamente derivados de plantas. Temos também evidências ainda na China, ainda em períodos antes de Cristo, e nos anos 1500, na altura da Idade Média, depois por volta do Renascimento, houve uma evolução muito grande nesta área, porque toda a gente queria ter têxteis tingidos, e aqui também eram sempre utilizados essencialmente os corantes naturais, muito derivados de plantas, mas aqui também já começaram a surgir os corantes minerais.
história depois levou aqui uma reviravolta, porque em 1856 foi descoberto o primeiro corante sintético, um corante com origem no carvão, um combustível fóssil, e a partir daí, e com a Revolução Industrial, houve todo um boom dos corantes sintéticos, o que trouxe também alguns problemas, porque sabemos que os corantes sintéticos, sendo derivados do petróleo, têm efeitos negativos para o ambiente. Contudo, eles eram muito utilizados porque garantiam uma maior diversidade de cores que os corantes naturais não garantiam e, ao mesmo tempo, garantiam também uma maior longevidade das cores no próprio substrato têxtil, tinham uma melhor fixação. Hoje em dia, temos assistido a uma nova mudança no paradigma, isto porque tem crescido a consciencialização para a não utilização de produtos com origem em combustíveis fósseis e, portanto, tem voltado a surgir a ideia de utilizarmos os corantes naturais, mas, neste caso, para além do uso dos corantes de base de plantas e de base mineral, tem vindo a surgir também a utilização de micro-organismos, dos quais as microalgas fazem parte, isto porque os micro-organismos têm taxas de crescimento superiores às plantas e, além disso, permitem podem crescer em áreas que não são aráveis e, portanto, não vão competir com a produção alimentar. E, portanto, tendo em conta isto, surgiu então aqui esta ideia de utilizarmos as microalgas para o tingimento têxtil e vou então passar ao que temos vindo a desenvolver neste projeto. Numa primeira fase, começamos então com alguns pigmentos comerciais, foram a ficocianina, a astaxantina, a fucoxantina e a clorofilina. Isto eram pigmentos comerciais obtidos a partir de microalgas com grau alimentar. Para além disso, temos vindo a desenvolver trabalhos com os extratos que recebemos do Cientic. No caso, testamos até ao momento já extratos de 8 biomassas diferentes e com diferentes solventes de extração. O processo que temos aplicado passa pela preparação do banho de tingimento, como já tinha dito que é essencial neste processo, e é colocado o substrato têxtil, que no caso foi uma malha 100% algodão, em contacto com esse banho de tingimento. Depois, o recipiente que usamos para fazer o tingimento, que é este copo mais à esquerda, é colocado no equipamento que está aqui nesta imagem do meio. Este equipamento simula um equipamento de tingimento industrial, uma vez que nos permite controlar agitação, controlar gradientes de aquecimento e ainda tempos e temperaturas de tingimento. Por fim, todas as amostras produzidas são lavadas para eliminar excessos de corante que não tenham aderido à fibra e depois são secos numa secadeira que também está aqui representada. Em termos de parâmetros avaliados, todas as amostras foram avaliadas em relação à sua intensidade de cor ou rendimento colorístico, que aqui é representado pelo KPS, e ainda pelas coordenadas de cor CLA. Para além disso, todas as amostras têm sido submetidas a lavagens e ainda expostas à luz para podermos avaliar se há modificações na cor por exposição a estes dois fatores e assim conseguimos determinar a solidez à lavagem e à luz das nossas amostras. Ao longo do processo, nós tivemos de testar já várias condições diferentes. Numa primeira fase, nós pegamos num dos pigmentos comerciais, que foi a ficocianina, e fomos variando diferentes parâmetros, desde a concentração de pigmento utilizada, o tipo de produtos auxiliares e a sua concentração, as temperaturas e os tempos de tingimento. Nestes ensaios, nós tivemos de fazer realmente aqui muitos ensaios para chegarmos a algumas condições ótimas. Nos primeiros ensaios que nós já obtínhamos estruturas que nem sequer apresentavam cor, esta imagem aqui mais à esquerda. Tínhamos depois outras estruturas que já apresentavam alguma tonalidade azul, característica da ficocianina, mas ainda assim o tingimento era muito pouco uniforme, tínhamos muitas manchas.
até que ao fim de várias iterações e vários processos, nós conseguimos chegar a duas condições mais ou menos promissoras. Conseguimos obter tingimentos efetivamente uniformes, que podemos ver pelo coeficiente de variação que é apresentado aqui em cima dos nossos tecidos, que é abaixo de 10%. E conseguimos obter duas coisas muito interessantes, que foi, por um lado, valores de rendimento colorístico semelhantes aos que encontramos na literatura para este pigmento, e, para além disso, conseguimos obter condições que nos permitem ter amostras numa tonalidade azul mais clara, que é o caso da amostra mais à esquerda, que tem um valor de coordenada B menos negativo, e se olharmos aqui para este diagrama à direita, conseguimos perceber que um valor P menos negativo dá-nos uma amostra com uma tonalidade azul mais clara. Depois temos outra condição que nos permite obter uma tonalidade mais escura, que é dada pelo valor de B mais negativo. Posto isto, e após estes ensaios todos, nós aplicamos estas condições que determinamos aqui como ótimas, replicamos isto para os restantes pigmentos comerciais. Aqui conseguimos obter, como podem ver, uma paleta de cores até bastante interessante e bastante diversificada. Temos cores desde o azul, laranja, amarelo e verde. Temos rendimentos colorísticos bastante promissores também, e até há dois pigmentos, a astaxantina e a clorofilina, que nos dão valores de KPS realmente bons. E depois temos ainda o facto de nenhuma destas amostras ter manchas, ou seja, o tingimento foi efetivamente uniforme. Após isto, fizemos então a avaliação da solidez à lavagem e à luz, e aqui, como podemos ver, à exceção da astaxantina, quase todos os outros pigmentos sofreram alteração na sua cor. Então, isto leva-nos aqui a crer que vamos ter de melhorar o processo de forma a garantirmos melhores solidezes à luz. O mesmo aconteceu para a solidez à luz, em que os quadrados que vocês veem com uma tonalidade ligeiramente diferente foram os quadrados que foram expostos à luz. E, portanto, também aqui nós podemos concluir que a solidez à luz destes pigmentos também não foi muito promissora. Temos aqui valores de solidez entre o baixo e o moderado, e, portanto, quer a solidez à lavagem, quer a solidez à luz, são parâmetros que temos de melhorar nos nossos desenvolvimentos daqui para a frente. Tal como para os pigmentos comerciais, fizemos exatamente o mesmo para os extratos recebidos do CENTI, e aqui temos, ou seja, cada um destes quadrados corresponde à amostra obtida com uma determinada biomassa e um determinado solvente de extração. Desta imagem, o que podemos concluir, apesar de isto ter aqui uns cinzentos diferentes, estes cinzentos normalmente não apresentam cor. Na fotografia parece que tem cor, mas na verdade não tem grande cor. E, portanto, verifica-se aqui que quase nenhum dos extratos tem grande potencial para tingimento, ou pelo menos não nos dá aqui uma cor muito apelativa. Contudo, não é ainda de descartar, porque, tal como tínhamos visto na parte que a Luísa apresentou, podemos ainda ter aqui alguma bioatividade e ter uma funcionalização diferente do que é a cor. E, portanto, de todos os extratos, temos, no entanto, alguns que são até promissores, que são, na sua maioria, os extratos obtidos com o solvente S3, e um dos extratos obtidos com o solvente S2, em que conseguimos obter aqui uma paleta de cores entre o amarelo e o verde, como podem ver também agora aqui nesta imagem. Os tingimentos, mais uma vez, foram bastante uniformes, rendimentos colorísticos também satisfatórios. Contudo, tivemos aqui alguns problemas que têm a ver exatamente com a solidez à lavagem, em que em quase todas as amostras houve uma perda algo significativa da cor. Temos solidez na escala de cinzentos na ordem dos 2, 3 e apenas duas amostras ali com 3, 4.
E o mesmo aconteceu no caso da solidez à luz, em que temos uma perda de cor também em todas as amostras obtidas. Portanto, aqui estes resultados vêm corroborar realmente a necessidade que temos de trabalhar ao nível da solidez à lavagem e à luz. Isto não é nada que não estivéssemos à espera, porque estamos a falar de pigmentos das microalgas, são pigmentos fotossintéticos e que reagem muito, no caso à luz, reagem mesmo muito. E, portanto, não é nada que não estivéssemos à espera, mas temos mesmo de trabalhar ao nível da formulação e também das condições operatórias que estamos a utilizar. Posto isto, e em forma de conclusão, gostaríamos então de concluir que realmente as microalgas apresentam uma elevada produtividade de pigmentos e que, por serem micro-organismos, têm processos de produção que podem ser mais sustentáveis e existe já produção industrial de microalgas que possa servir como cadeia de fornecimento para a indústria têxtil. Depois, do lado da extração, podemos concluir que, aplicando diferentes métodos de extração, conseguimos obter diferentes resultados, nomeadamente diferentes tipos de pigmentos e diferentes atividades biológicas, e o mesmo se verificou no caso da aplicação de diferentes parâmetros operatórios, nomeadamente o solvente usado, a temperatura, o tempo, entre outros. Quanto ao tingimento, verificamos que quer os pigmentos comerciais, quer os extratos podem ser utilizados no tingimento e que poderão vir a ser alternativas mais sustentáveis aos corantes sintéticos. Conseguimos obter uma palete de cores até interessante e uniforme, contudo temos ainda de trabalhar ao nível da solidez, à lavagem e à luz. Por fim, gostaríamos também de concluir que realmente, dependendo da aplicação final, poderemos ter de adaptar os métodos, quer os métodos de extração, quer os métodos da aplicação no substrato têxtil, para garantirmos a aplicação que queremos, seja ela cor ou a atividade biológica. Para terminarmos, gostaríamos de agradecer a todos pela vossa atenção, agradecer à equipa que trabalha connosco no CENTE e no CITEB e ainda a toda a parceria que trabalha também no Pacto da Bioeconomia Azul, este vertical dos têxteis, e estamos disponíveis para qualquer questão. Obrigada pela apresentação, Luísa, e obrigada, Ana, também, pela apresentação que fez. Nós vamos passar agora para a última apresentação, que é a da doutora Mariana, que é com muito carinho que ela apresenta a Mariana. Nós nos conhecemos já de outras aventuras científicas. Então, a Mariana Matos é doutorada em Engenharia Química e Bioquímica pela FC Nova e é investigadora na mesma instituição na área de Bioengenharia Ambiental e Industrial. Atualmente, a sua área de investigação foca-se na exploração de resíduos e águas residuais urbanas e agroindustriais, com o objetivo de valorizá-las em biopolímeros, biogás e outros produtos por via biológica. Eu só queria, antes da Mariana começar, Mariana, permita-me que eu esqueci de comunicar que serão emitidos certificados aos participantes. Antes que eu esqueça, comunicar isso. Obrigada, Mariana, e força. Conseguem ver o meu ecrã? Sim. Deixa-me só ver aqui se eu consigo. Ai. Ok. Acho que assim já vou conseguir. Pronto, conseguem ver, certo? Ok. Então, pronto, boa tarde a todos. Desde já queria agradecer pelo convite para estar aqui hoje e especialmente à Ileia pela apresentação. E nesta apresentação vou falar-vos um bocadinho sobre o envolvimento da FCT Nova, mais especificamente o Grupo de Engenharia Bioquímica, no projeto Pacto da Bioeconomia Azul, e que
tal como o título da minha apresentação diz, é focado na biossíntese de polihidroxialcanoatos, os PHAs, usando culturas microbianas mistas e resíduos de microalgas. Portanto, eu vou começar com uma breve introdução para estarem familiarizados com este tópico dos polihidroxialcanoatos e da sua produção, e depois vou mostrar-vos um pouco dos resultados principais que tivemos até ao momento. E então, começando aqui pelo que já foi referido anteriormente, pelos colegas que apresentaram, o objetivo geral do vertical dos biomateriais é desenvolver novos biomateriais de base marinha para substituir os plásticos de origem petrolífera usados atualmente nos compósitos de cortiça e em componentes dos automóveis, e em específico o grupo de investigação de Engenharia Bioquímica da Nova participa em 2 linhas de trabalho que estão focadas, deixa-me aqui usar o apontador, estão aqui focadas no desenvolvimento de termoplásticos e termoendurecíveis biodegradáveis. E, portanto, no âmbito destas subtarefas, vamos desenvolver o processo de produção de polihidroxialcanoatos a partir de resíduos de microalgas à escala laboratorial e depois fazer o scale-up do processo para a escala piloto. Então, o que é que são polihidroxialcanoatos? São termoplásticos completamente biodegradáveis que são acumulados dentro das bactérias como uma reserva interna de carbono, ou seja, tal como nós acumulamos gordura como a nossa reserva interna de carbono, estas bactérias acumulam um polímero. E estes polímeros, os PHAs, são uma família muito vasta, muito diversa, e em específico o copolímero PHBV, que é o polímero que estamos interessados em produzir, é composto por monómeros 3-hidroxibutirato e 3-hidroxivalerato e tem melhores propriedades mecânicas e térmicas do que o homopolímero PHB, que é o polímero mais comum da família dos PHAs. Este copolímero PHBV consegue ser muito versátil, pode ser mais flexível ou rígido dependendo da sua composição numérica, e tal como os polímeros derivados do petróleo, é insolúvel em água, é resistente a gorduras e óleos e tem uma baixa permeabilidade ao oxigênio, que podem ser tudo propriedades interessantes dependendo, claro, da aplicação. Como os colegas da apresentação anterior referiram, a indústria das microalgas tem vindo a ganhar popularidade devido à capacidade de estas usarem a luz do sol e o dióxido de carbono para produzirem uma variedade de bioprodutos, os lípidos, as proteínas, os carboidratos e os pigmentos. E durante este processo de produção de microalgas são geradas correntes residuais de biomassa. Por exemplo, após a extração destes componentes de interesse, sobram as paredes celulares das microalgas, ou até mesmo durante o processo de produção há abates que não atingem certos parâmetros de qualidade ou que contaminam durante a produção e que têm de ser descartados. E portanto surge aqui uma oportunidade de usarmos estas correntes residuais para produzir bioprodutos que ainda tenham valor de mercado, como por exemplo os PHAs, e assim estamos a contribuir para a sustentabilidade deste processo de produção de microalgas e para um modelo de economia circular. Surge aqui a questão de como é que se produzem os polihidroxialcanoatos. Eu posso vos dizer que existem mais de 300 espécies reportadas com a capacidade de acumular este polímero dentro, como reserva interna de carbono, e estão estudados tanto processos aqui com culturas puras de bactérias, ou seja, só um tipo de bactéria, como com culturas mistas, que são uma mistura de bactérias. E para ambos os processos é possível atingir uma percentagem de pH dentro das bactérias semelhante, o rendimento é comparável, o polímero pode ser produzido com características também semelhantes e o processo de extração e purificação é também feito de igual forma. Mas existem algumas particularidades que nos podem fazer optar por um ou por outro processo. Então, aqui os PHAs comerciais, eu vou-vos apresentar assim algumas dessas diferenças, não é? Os polímeros comerciais, os PHAs comerciais, são aqui produzidos exclusivamente por culturas puras, que são alimentadas com substratos bem definidos, como é o caso da glucose ou o xarope de milho, resultante da indústria do processamento do milho. E esta abordagem tem a vantagem de ser muito estável,
ser bem conhecida, o processo é muito preditivo, não é? E podem ser alcançadas produtividades volumétricas bastante elevadas. No entanto, os custos de produção com este processo são ainda muito elevados para torná-lo uma opção economicamente viável para aplicações mais básicas, mais do dia a dia, que não são tão caras. E estes custos estão maioritariamente associados ao consumo energético para a esterilização dos equipamentos, porque estamos a usar uma cultura pura, e ao substrato, que também tem um custo e que compete com a indústria alimentar. Portanto, a abordagem onde se usam culturas mistas tem vindo a ser intensamente estudada nos últimos 20 anos, como uma abordagem alternativa e mais ecoeficiente em relação às culturas puras, e permite reduzir os custos associados a esta, porque primeiro não precisamos de um ambiente esterilizado, porque é uma cultura aberta. Depois, porque estas culturas são muito versáteis, existe uma panóplia de bactérias que conseguem, por exemplo, converter substratos mais complexos, como são os resíduos, em pHs, proporcionando assim um meio de reduzir os custos operacionais globais e contribuir também para a abordagem da economia circular. E então é neste processo que nos vamos focar daqui para a frente, é este processo que nós queremos utilizar com culturas mistas, e podemos dizer que de uma forma genérica ele acontece em 3 etapas, como podem ver aqui neste slide. A primeira fase é uma fermentação acidogénica do resíduo, neste caso vamos usar os resíduos das microalgas, mas pode ser outro resíduo rico em carbono, outro resíduo qualquer, porque as culturas mistas que produzem o polímero, que estão aqui nestes 2 reatores, não conseguem transformar o carbono existente no resíduo diretamente em polímero. Precisam de ser alimentadas com ácidos gordos voláteis, que são os precursores para a produção de pHs. E então, esta corrente que resulta deste reator é rica em ácidos gordos, e é então alimentada a um segundo reator, este aqui, que é um reator já aeróbio, onde se faz a seleção de uma cultura que tem capacidade para produzir pH internamente. Portanto, nós aplicamos uma pressão seletiva externa a este reator, e o que é que isto quer dizer? Que nós vamos a uma etar convencional buscar lamas ativadas, inoculamos no nosso reator e começamos a aplicar ciclos bidiários em que temos um período de excesso de carbono, ou seja, estes ácidos gordos estão presentes e algumas bactérias conseguem acumular o polímero e outras nem tanto, não é? E depois, a seguir a esta fase em que existe carbono, segue-se uma fase de fome, ou seja, em que as bactérias estão expostas a um longo período em que não têm fonte de carbono externa. E durante esta fase, as que acumularam polímero internamente conseguem sobreviver, porque alimentam-se do próprio polímero, e as que não acumularam nada acabam por morrer. O que acontece é que ao fim de alguns ciclos, ou seja, por exemplo, uma semana de ciclos, nós temos uma cultura enriquecida em 80% a 90% de bactérias que conseguem realmente acumular este polímero. E é a partir deste momento que nós podemos começar a produzir polímero e produzimos continuamente até queremos parar os reatores. Portanto, a cultura que sai deste reator é inoculada num terceiro reator, que é o reator de produção, e usam-se na mesma os ácidos gordos que vêm do primeiro reator para alimentar esta cultura até ela estar cheia de polímero. E nesta altura recolhemos a biomassa e ela é sujeita, segue para o processo de downstream, o polímero é extraído, é purificado e obtém-se o polímero vaporificado e pronto a utilizar. No nosso grupo de investigação, o Grupo de Engenharia Bioquímica da Nova, temos como objetivo desenvolver e otimizar este processo de produção de pHs usando as culturas mistas e microalgas como resíduos, como eu já disse, e para isso nós fizemos uma primeira caracterização de várias correntes de microalgas que foram fornecidas pela empresa A4F, que é também uma parceira do projeto. De seguida foram feitos testes batch para perceber a capacidade
destas microalgas serem fermentadas e depois fizemos testes em reatores contínuos de escala laboratorial. De seguida, no início do próximo ano, vamos arrancar a nossa unidade piloto e é aqui que vai acontecer o scale-up do processo estudado à escala laboratorial. Como podem ver aqui, caracterizamos três microalgas fornecidas pela empresa A4F, a Nanochloropsis, a clorela e um consórcio fototrófico de várias microalgas. E como podem ver aqui, o conteúdo em cinzas e proteínas é semelhante em todas as microalgas, mas existem aqui diferenças ao nível dos carboidratos e lípidos. Portanto, a Nanochloropsis e a clorela são realmente ricas em lípidos, enquanto que o consórcio fototrófico tem também, além dos lípidos, uma elevada concentração de carboidratos. Estas microalgas foram depois usadas como substrato em testes batch nestes frascos de soro que podem ver aqui, para testar o potencial de fermentação. E aqui estes frascos foram inoculados com lamas anaeróbias de etar e foram sujeitos durante 30 dias a condições de temperatura e pH, que podem ver aqui, para que aconteça a fermentação desejada. O que observamos, podem ver aqui nestes gráficos, foi que todas as microalgas sofreram fermentação, como nós queríamos, e que é possível produzir uma variedade de produtos de fermentação que são precursores de polímero, como são o ácido lático, o acético, o butírico, o caproico e também o etanol, que não é um ácido gordo, mas também é possível produzir polímero a partir dele. E no geral vimos que aqui a clorela tem um rendimento de conversão mais elevado, à volta de 38%. Portanto, é a que tem mais potencial para produzir ácidos gordos e então para produzir depois o polímero. De seguida foram feitos testes em 2 reatores anaeróbios que trabalharam em modo contínuo para otimizar o potencial de fermentação. Mas neste caso tivemos que usar a microalga Nanochloropsis por uma questão de disponibilidade no momento. No entanto, sabemos que esta Nanochloropsis é uma das microalgas mais difíceis de hidrolisar e, portanto, de fermentar e, portanto, se nós conseguirmos ter bons resultados com elas, as outras também vão, à partida, funcionar bem. E então inoculámos um reator CSTR com biomassa suspensa, de um digestor anaeróbio de 1 etar, e um reator que chamamos um ASB, mas é um reator anaeróbio de fluxo ascendente, com biomassa granular também anaeróbia. E aplicaram-se condições experimentais, as condições experimentais que podem ver no slide, também para fomentar a acidogênese, a fermentação. E então vimos que, assim de uma forma muito simples, existem diferenças entre os 2 reatores. No CSTR produzimos mais ácidos de cadeia curta, como é o acético, o butírico, o propiónico e o valérico, e tivemos uma concentração total de ácidos orgânicos de 3 gramas de COD por litro. Já no reator UASB, produzimos também, além dos ácidos de cadeia curta, também ácidos de cadeia média, que podem aqui conferir algumas propriedades ao polímero interessantes, e conseguimos uma concentração de ácidos orgânicos mais alta, de 6 gramas de COD por litro. Além disso, aqui no reator UASB temos a vantagem de, como a biomassa é granular, ela fica presa dentro do reator, portanto, a seguir à fermentação não temos que fazer a separação da biomassa do fermentado para poder usar nos reatores subsequentes. Portanto, à partida vamos optar por este reator para avançar para a escala piloto. O rendimento e a produtividade ainda não estão de acordo com os nossos estándares, portanto ainda têm que ser melhorados e para isso estamos a testar aqui alguns pré-tratamentos. Ainda não tenho resultados para vos mostrar, mas estamos a testar alguns pré-tratamentos térmicos e químicos às microalgas para fazer com que o carbono disponível fique solúvel, ou seja, que seja depois mais fácil de fermentar neste passo. E estamos a ter bons resultados aqui nestes pré-tratamentos.
Por último, vou então aqui só mostrar-vos os nossos reatores piloto, e são nestes reatores que vamos fazer o upscaling do processo. Como podem ver aqui, vamos usar a partir de um reator o ASB de 60 ou 100 litros, temos estes dois volumes para usar, depois depende da quantidade que queremos produzir no final. Temos aqui o nosso reator de seleção, que também podemos operar entre 100 a 200 litros, e o reator de produção, que tem 60 litros, mas também temos a possibilidade de operar num outro 100 litros. E pronto, de seguida, após a produção, esta biomassa com polímero vai ser enviada para o parceiro do projeto, a Biotrend, que vai fazer a extração e a purificação do polímero, que depois vai ser usado por outros parceiros nas respectivas aplicações. E pronto, termino aqui. Queria agradecer à equipa da Nova pelo trabalho que tem desenvolvido no âmbito deste projeto e também à audiência e aos parceiros, todos os parceiros do projeto. Portanto, muito obrigada a todos. Obrigada, Mariana, pela apresentação. Foi bastante interessante. Obrigada. Contribuiu para o nosso conhecimento. Vamos então passar à última fase deste webinar, que é a sessão de perguntas. Qualquer sugestão também é aceite. Lembro que esta sessão são 15 minutos. Pedi a todos que queiram fazer perguntas que fizessem uma breve apresentação, simplesmente dizer o nome e o grupo a que pertencem, e que digam então o nome do orador a quem vão fazer a pergunta. Para esta sessão convidamos o Renato e ele vai estar a coordenar esta sessão. Agora sim, estamos no mesmo espaço físico, então às vezes dá este feedback. Pronto, aproveitar só para agradecer a todos, uma vez mais. Acho que foi bastante interessante e, acima de tudo, deu para ter uma visão um bocadinho mais empresarial e uma visão um bocadinho mais de investigação e de pesquisa e identificação de novas soluções, que acho que é o que se pretende neste tipo de consórcios e de projetos. É exatamente conseguirmos levar o que está a ser desenvolvido, ainda numa fase um bocadinho embrionária, mas conseguir rapidamente, com um consórcio bem estruturado e bem alinhado, fazê-lo chegar à indústria, fazê-lo chegar à industrialização, que é exatamente o que se pretende neste tipo de projetos. Pronto, estamos agora receptivos à vossa participação de todos, por isso sintam-se à vontade de questionar e de pôr as dúvidas que tenham. Estou aqui a tentar ver se alguém levanta a mão. Eu até fazia uma pergunta, se calhar não. Para começar, não sei se ninguém começar. Força. Bem, vou começar então eu. Sou a Sandra Sampaio do PIEP e queria dirigir esta pergunta à doutora Ana Gonçalves, docente. Ana, em relação ao atingimento com extratos de algas, tu disseste que utilizaste diferentes extratos, mas não disseste as condições de tingimento. As condições de tingimento foram diferentes para cada extrato? Não, nós o que fizemos aquela primeira otimização inicial com a ficocianina, em que testamos ali várias condições, aqui por questões de confidencialidade, até pelas próprias empresas, eu não vou poder revelar quais são as condições ótimas, ok? Mas para essas condições, nós depois, como vimos que nessas condições conseguíamos ter atingimentos uniformes, que foi o nosso ponto de partida, daí partimos para os extratos nessas condições. Claro que agora vamos ter de otimizar, porque já vimos que temos aqui problemas de solidez à lavagem e à luz, mas as condições foram as que deram como ótimas no pigmento ficocianina. Mas vão testar então outras condições para os outros extratos? Agora vamos ter de testar outras, ainda para estes extratos nós temos de testar novas condições, porque vamos ter de melhorar a solidez à lavagem e à luz. E para os outros extratos
também como já vimos que a solidez é sempre um problema, se calhar depois já vamos incrementar as novas alterações, claro. Uhum. Só mais uma pergunta, se me permitem, em relação ao atingimento. Tu disseste que não podes dizer as condições, não é isso que eu te vou perguntar, só um pormenor e uma curiosidade minha. Nos tingimentos com corantes naturais, geralmente usam-se mordentes, que não são amigos do ambiente. Eu queria saber se estás a utilizar mordentes. Também estamos a utilizar mordentes. No caso, nós estamos a fazer uma pesquisa por alternativas que sejam mais sustentáveis. Estamos a evitar tudo o que é os mordentes químicos clássicos, estamos a evitar. Ok, obrigada. Eu estou à procura onde é que levanto a mão, mas eu não encontro. Vou falar. Vou fazer. Eu queria fazer. Desculpa, meu nome é Ileia Souza, sou colaboradora do PIEP. Queria fazer uma pergunta à Luísa. Luísa, para a extração dos pigmentos que vocês extraíram, que tipos de solvente vocês usaram? Solventes orgânicos, solventes inorgânicos? Olá, boa tarde. Nós estamos a utilizar solventes orgânicos. Os solventes orgânicos são assim, uma gama muito, muito ampla de solventes. Temos uns mais nocivos do que outros, mas estamos a utilizar solventes orgânicos com misturas aquosas. Ou seja, tentando minimizar sempre aqui a parte tóxica do solvente orgânico, utilizando misturas aquosas destes. Temos sempre que recorrer um bocadinho aqui aos solventes orgânicos, porque os compostos que estamos a falar são compostos que têm propriedades químicas muito específicas, com polaridades muito, muito específicas e que, lá está, só conseguem ser extraídos se tiverem afinidade para um determinado solvente. E aqui os solventes orgânicos acabam por ser um bocadinho os reis, porque ajudam-nos muito nesta extração. Mas nós tentamos sempre mitigar um bocadinho esta parte tóxica e a parte menos agradável na utilização dos solventes orgânicos, utilizando misturas com água. Tá bem, obrigada. Não sei se mais algum dos participantes tem alguma curiosidade, alguma questão. Alongamos-nos um bocadinho no tempo que estava previsto. Pronto, não havendo mais perguntas, eu acho que foi muita informação, mas acho que foi muito, muito útil. Pronto, queria fechar e passar a agradecer novamente a todos a disponibilidade, porque é uma tarde aqui quase encostada ao Natal e nem sempre a disponibilidade, particularmente da parte industrial, é grande, por isso agradecer a todos esta disponibilidade. Agradecer a partilha do conhecimento, a partilha das abordagens que têm nestes dois verticais. Acho que é importante também passar isto para as pessoas que não estão envolvidas, não é? Nós estamos envolvidos quase diariamente, mas para quem não está envolvido, parece-me que é importante esta partilha, damos a conhecer um bocadinho mais quais são os nossos objetivos e as nossas abordagens. E esperar contar convosco numa próxima edição, neste âmbito, noutros âmbitos, esperar manter o contacto e espero, sinceramente, que o webinar tenha sido útil a todos, sim. E desejar a todos uma ótima tarde e um ótimo Natal e um grande ano de 2024, sim. Ok, obrigada, Renato. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado Igualmente. Igualmente. Bom dia. Muito obrigada, Renato. Boa tarde. Obrigada.